Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Juntos no melhor Mix. Bom dia, 7-1. E hoje é terça-feira, 11 de junho de 2019. E vamos aos principais destaques do Mix Notícias de hoje. Servidores públicos municipais de Campos retomam atividades hoje, mas seguem em estado de greve. Recenseamento dos servidores estaduais nascidos em maio começa hoje. MEC abre inscrições nesta terça-feira para bolsas de estudos do ProUni. Resultado do SISU está disponível. Dólar comercial oscila só mais 0,16% e fecha a R$ 3,884. Sem variação, arroba do boi gordo no estado do Rio vale R$ 142 à vista. A saca de 50 quilos do açúcar cristal fecha com queda de menos 0,54%, cotada a R$ 63,12. Na 15ª queda seguida, mercado reduz previsão de alta do PIB de 2019 para 1%. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Aproveite e adicione o WhatsApp da Mix Campos 997971007. Mix Notícias. Temperatura agora 21 graus e máxima do dia prevista para 27 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos com chuva a qualquer hora. E no trânsito, fluxo bem tranquilo nas principais vias da cidade no momento, exceto no entorno do Mercado Municipal, na Beira Valão e na saída da Campos Farol para acessar a 28 de março. Trânsito moderado na rotatória próxima ao Shopping Estrada e fluxo intenso na Ponte da Lapa no sentido centro. Não há retenções em geral. Também na BR-101, momento aí a gente constata que só há pontos de lentidão do quilômetro 313 ao 322 entre São Gonçalo e Niterói, devido ao fluxo intenso de veículos em direção à Ponte Rio-Niterói. No sentido Vitória, o trânsito é normal. Mix. Juntos no melhor mix. Os servidores públicos municipais de Campos voltam ao trabalho hoje, após quase um mês de paralisação, apesar de as negociações com a Prefeitura em relação ao reajuste salarial não terem avançado. No entanto, conforme destacou o Ciprozep, a categoria retorna aos seus postos, mas em estado de greve. Enquanto o impasse sobre a pauta de reivindicações segue, uma paralisação geral de 24 horas está prevista para o próximo dia 17. O recenseamento obrigatório para os servidores ativos, aposentados e pensionistas nascidos em maio começa nesta terça-feira no estado do Rio de Janeiro. O governo orienta que todos os que se enquadram no período terão até o dia 24 deste mês para realizar o procedimento em uma agência do banco credenciado. Mix Notícias. E a partir de hoje estão abertas com prazo para a seleção até a próxima sexta-feira, dia 14, as inscrições no programa Universidade para Todos, o ProUni. São 169.226 bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior, sendo 68.087 integrais e 101.139 parciais no segundo semestre de 2019. As vagas foram anunciadas ontem pelo Ministério da Educação. E os estudantes que estão concorrendo a vagas em instituições públicas de ensino superior podem consultar o resultado do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, na página do programa. A lista dos selecionados na chamada única foi divulgada na tarde de ontem. As matrículas devem ser realizadas de 12 a 17 de junho. Ao todo, nesta edição, são ofertadas 59.028 vagas em 76 instituições públicas de ensino em todo o país. Os economistas das instituições financeiras reduziram a estimativa de alta do PIB deste ano de 1,13% para 1%. Foi a 15ª queda consecutiva do indicador. A previsão consta no boletim de mercado, também conhecido como relatório Focus, divulgado ontem pelo Banco Central. O relatório é resultado de levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. O DEGASE, órgão responsável pela execução das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, desde ontem coloca em liberdade 50 menores envolvidos em crimes considerados leves no estado do Rio. Para tanto, foi adotado um sistema de pontos dentro da avaliação de cada caso. A medida segue decisão do STF para evitar a superlotação das unidades de internação. Mix Notícias.
A realização do teste do pezinho entre o 3º e 5º dia de vida do bebê é fundamental para detectar doenças como o hipotireoidismo congênito e falciforme, que são as mais frequentes. O Ministério da Saúde reforça a recomendação e lembra que o procedimento é obrigatório. O teste é gratuito e pode ser feita na rede pública de saúde, que está preparada para orientar sobre o exame, considerado essencial na qualidade de vida do bebê. O novo programa para incentivar o setor de gás será apresentado pelo governo federal no final de junho na Câmara dos Deputados. A informação é do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele afirma que o Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado de Gás Natural no Brasil já cuida do assunto. O ministro adianta que o governo busca, entre outras alternativas, novos investimentos em infraestrutura de escoamento, processamento e transporte de gás natural. A Caixa Econômica Federal acaba de abrir processo seletivo para preenchimento de vagas de estágios na modalidade Cadastro Reserva. As contratações serão feitas conforme necessidade, com ganhos mensais de até R$1.000. O edital prevê que as oportunidades são destinadas a candidatos que estejam cursando o ensino médio ou ainda algum curso técnico integrado ao ensino médio em diversas áreas. Mais informações podem ser obtidas no site do banco. A greve geral contra a reforma da Previdência e retrocessos do governo Jair Bolsonaro, programada para a próxima sexta-feira, dia 14, por movimentos populares e sindicais, está gerando expectativa em todo o país. A adesão mais recente é dos caminhoneiros, que prometem 71% de presenças. A pauta de protestos é extensa. Entre os itens estão aumento do desemprego, retirada de direitos trabalhistas, corte de políticas de proteção social, cortes na educação pública e ataque à Previdência Social. Mix Notícias. E o Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais está intensificando o pente fino nos benefícios pagos pelo INSS. Já foram suspensos 341.746 auxílios-doença e 108.512 aposentadorias por invalidez. O Ministério do Desenvolvimento Social explica que os cancelamentos ocorrem em razão de irregularidades encontradas nos cadastros dos usuários. Os valores totais pagos indevidamente chegam a 9,6 bilhões de reais. E 6 ex-ministros da Educação assinaram uma carta em defesa das políticas públicas da área, pedindo a garantia de recursos, maior autonomia universitária e igualdade de acesso. O documento foi apresentado semana passada durante um evento na USP. Os ex-ministros também anunciaram a constituição de um Observatório da Educação, que será constituído por eles a fim de orientar gestores municipais, estaduais e políticos a respeito dos pontos da carta. Juntos. O melhor mix. O número de microempreendedores individuais avança no Brasil. E uma dúvida que eles têm é quanto à possibilidade de contratar empréstimos. Mas a consultora da Serasa Experian esclarece o básico. Segundo ela, o melhor caminho é o MEI. Buscar uma linha de crédito chamada microcrédito de um banco, uma cooperativa, fintech ou banco de fomento. E resume, o valor recomendado para empréstimo é de até 30% do faturamento anual. Comparado com o mesmo período de 2018, a tarifa aérea doméstica média registrou queda de 1,3% no primeiro trimestre deste ano. A informação é da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e revela que nos 3 primeiros meses o valor médio registrado foi de R$ 371,76 contra R$ 376,50 apurados em mesmo período do ano anterior. Outro dado ressaltado é que a ANAC disse que, na comparação entre os períodos, houve alta no preço pago em 8 unidades da federação e queda em 19. Mix Notícias. Confira agora as cotações do dólar, açúcar e carne bovina. O dólar comercial oscilou mais 0,16% e fechou ontem a R$ 3,884, fonte Valor Econômico. Sem variação, a arroba do boi gordo no estado do Rio vale R$ 142 à vista. A fonte é o Canal Rural. Já a saca 50 quilos de açúcar cristal fechou com queda de menos 0,54% dia,
cotada a R$ 63,12, fonte CPEA Exalc. Mix, juntos no melhor mix. O Ibovespa fechou em leve queda nesta segunda-feira com o viés positivo das bolsas no exterior, ofuscado pela queda dos países de bancos e da Petrobras, após detalhamento da oferta de venda de papéis da empresa detidos pela Caixa Econômica Federal. O Ibovespa cedeu 0,36%, chegando a 97.466 pontos. Os exportadores de café do Brasil embarcaram 3,19 milhões de sacas de 60 quilos de café verde em maio, 114% a mais que em igual período do ano passado. De acordo com o relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Secafé, o país, maior produtor mundial, exportou 2,82 milhões de sacas de café arábica em maio, enquanto os embarques de robusta saltaram mais de 700% para 376.257 sacas. Mix Notícias. O Palácio do Planalto decidiu adiar a assinatura do pacto entre os três poderes que havia sido anunciado pelo governo há 2 semanas após reunião entre o presidente Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e também do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A assinatura estava prevista para esta segunda-feira ontem, mas o governo já sabia que não ocorreria, após a sinalização de Rodrigo Maia de que só assinaria o texto com aval dos deputados. E também em reunião no último domingo, na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os líderes partidários calcularam que o relatório do deputado Samuel Moreira, do PSDB São Paulo, sobre a reforma da Previdência, já com todas as mudanças acordadas com os parlamentares, deve garantir uma economia entre 900 bilhões a 1 trilhão de reais. Entre as mudanças estão a retirada da reforma das alterações do BPC, pago a idosos de baixa renda e a pessoas com deficiência, e também na aposentadoria rural. Mix. A equipe do ministro da Economia estuda usar recursos não sacados das contas do PIS/PASEP para reforçar as contas públicas e ajudar a diminuir o rombo do orçamento deste ano. Além disso, o governo quer evitar novos bloqueios de recursos para os ministérios. O governo já anunciou que irá reabrir a autorização para saques de quem tem cotas nos fundos. A ideia é que o valor que não for sacado durante o período em que a campanha estiver aberta seja destinado ao Tesouro Nacional. A Petrobras anunciou que a partir de hoje o preço da gasolina em suas refinarias terá uma queda de aproximadamente 3%, com uma redução de pouco mais de 5 centavos por litro do combustível. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gasolina é comercializada por R$ 1,83. Com a redução anunciada para esta terça, o preço será reduzido para R$ 1,77. Mix Notícias. Uma missão veterinária dos Estados Unidos chegou ao Brasil para inspecionar frigoríficos de bovinos e suínos. A comitiva participou ontem da primeira reunião no Ministério da Agricultura, em Brasília. E a partir de hoje, inicia as inspeções em 6 estados, visitando abatedouros, laboratórios federais e serviços de inspeção. A Comissão de Aplicação de Normas da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, volta a analisar a denúncia de que a lei conhecida como Reforma Trabalhista fere a Convenção 98 da Agência Multilateral da ONU, da qual o Brasil é signatário. A comissão se reunirá durante a Conferência Internacional do Trabalho, que começou ontem em Genebra, na Suíça, e segue até o próximo dia 21. Juntos. O melhor mix. A Advocacia Geral da União, a AGU, recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para tentar reverter a decisão da Justiça Federal da Bahia, que suspendeu o bloqueio de verbas de universidades federais e de outras instituições públicas de ensino. O relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Samuel Moreira, confirmou que vai apresentar na próxima quinta-feira o seu relatório na comissão especial que analisa a proposta na Casa. O adiamento foi necessário para que Moreira tenha tido tempo de acertar os termos da proposta com líderes partidários e amanhã com os governadores que estarão hoje em Brasília. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã, às 7 da manhã. Mix.